Bom dia, meus amigos. São 6:30 da manhã. Ainda está bastante escuro lá fora. E eu quero meditar numa palavra nesse dia de hoje. Começando com o seguinte: por que será que a gente tem o costume, e geralmente as pessoas mais humildes é que têm o costume de dizer que o pouco com Deus é muito, né? Então, geralmente as pessoas mais humildes, quando sentem suas dificuldades na vida, né? Eles dizem assim que o pouco com Deus é muito. De onde eles tiraram isso? Eu garanto a você que foi da Bíblia. Dessa vez eles tiraram da Bíblia. A Bíblia diz que mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Jonatas, quando subiu com apenas um soldado, o seu pajem de armas, contra os filisteus, ele disse assim: nós vamos só nós dois contra aquela guarnição dos filisteus, porque para o Senhor não faz diferença livrar com poucos ou com muitos, né? E a Bíblia diz também que melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi gordo onde existe ira e desavenças. Muito bem, então por que será que a Bíblia sempre nos chama a esta forma de viver, né? A esta maneira de viver? Viver com pouco, né? Se contentar com pouco, enfim. Porque a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas pequenas e as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas mais insignificantes para que o poder dele possa se sobressair, né, na vida daqueles que dependem dele. Nós tiramos uma conclusão, o seguinte: as pessoas gostariam, claro, de ser ricas, de ter dinheiro, querem servir a Deus e ter um carro luxuoso, ter uma casa luxuosa, ter muito dinheiro, comprar o que quiser. Todo mundo que serve a Deus e que acredita na bondade de Deus, na misericórdia do Senhor e que pede a sua ajuda, espera isso, né? Quer ter bênção, então ele acha que só está bem quando ele tem bastante, quando Deus dá a ele o melhor. Só que o melhor para Deus não é o melhor que a gente imagina que é. Mas há um segredo nisso aí. Juízes capítulo 7, versículo 2 em diante, diz assim: E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em tua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então, quando Deus convocou Gideão para livrar Israel das mãos dos midianitas, né, e dos amalequitas, Gideão reuniu um exército de 32 mil homens, né? E Deus olhou e tinha muita gente, e Deus disse: não é com tanta gente que eu vou livrar Israel. E aí ficou 10 mil pessoas, porque quando Deus mandou os covardes voltar, né, 2/3 do exército de Gideão foi embora para casa, né? E aí sobrou apenas 10 mil pessoas, 10 mil soldados. E em seguida, esses 10 mil se tornariam em apenas 300 homens. Era o suficiente para que Deus desse a vitória a Gideão. E qual era o objetivo de Deus? Para Deus não há diferença em livrar com muitos ou com poucos. E porque Deus quer a glória para o seu nome. E não para você, né? A glória é dada a Deus. Ele quer a honra e a glória pertence a Ele. Então, claramente Deus demonstra aqui que Ele quer a honra e a glória para Ele. E que nós tenhamos perfeita confiança no Senhor para poder alcançar vitórias nessa vida. Por isso que é errada essa história do crente ser abençoado só quando ele tem muito dinheiro, só quando ele é rico, só quando ele pode ter o melhor. Já aconteceu isso comigo e pode ter acontecido com você também. Acontece que quando nós não temos dinheiro, se você vai comprar um carro, você tem ali 5 mil reais, aí sai hoje para comprar um carro e é tudo que você tem na vida, é aqueles 5 mil,
Você se ajoelha, você vai orar a Deus, você vai pedir a direção, você vai pedir que o Senhor te ajude a escolher um carro bom. Você quer proteger o seu investimento, você quer proteger seu dinheiro, você não quer comprar um carro para se arrepender depois. Então você se humilha, pede, ora, busca a Deus e sai em busca do seu carro. E aí, de repente, aquelas circunstâncias da vida que todos os crentes conhecem, né? Aparece um sujeito e diz assim: olha, eu tenho um carro para te vender, eu te vendo. Aí ele diz: mas que carro é? Aí ele mostra o carro para você, aí você fica encantado, você diz: puxa, mas isso aí é muito mais do que o que eu posso pagar. É um carro de 20 mil reais, eu só tenho 5. E não era isso, eu não posso. E aí o camarada disse: não, me dá os 5 para cá e o resto, aí eu te faço ele. O resto tu me paga do jeito que tu quiser e do jeito que tu puder. E você vai embora para casa feliz da vida, glorificando a Deus, né? Porque Deus te deu uma bênção muito maior do que aquilo que você podia esperar, do que aquilo que você podia pensar. Então Deus recebe a honra e a glória deste negócio tão vantajoso, tão maravilhoso, tão abençoado que você fez. Agora, se você passou-se um tempo, quando você tiver bastante dinheiro, emprego, e você tiver 50 mil reais numa poupança, aí você vai sair para comprar um carro e você tem condições de assumir uma prestação de até 2 mil reais por mês, então você não perde seu tempo pedindo nada a Deus. Aí você não sai, você não procura, você não pede direção, não pede orientação, né? Entra nas lojas de carro com as mãos no bolso, nariz empinado e diz assim: eu vou levar esse carro aqui. E escolhe o carro que você quer e você compra e nem obrigado, Senhor. É assim que acontece conosco, né? Quer dizer, porque nós não valorizamos a comunhão com Deus. Não valorizamos aquela intimidade com Deus, aquela amizade gostosa com o Senhor, aquele momento prazeroso de poder ouvir a voz de Deus, de poder sentir a presença de Deus junto de nós. Este é o nosso problema. Né? Quando nós temos pouco, quando nós somos dependentes de Deus, nós somos humildes, nós oramos, nós buscamos, nós pedimos, mas quando nós temos condições, aí a gente diz: eu vou pegar esse meu carro aqui e vou trocar por outro. Bom, não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu já tive muita dor de cabeça, muitos arrependimentos, que se Deus não tivesse comigo, talvez eu teria amanhecido o dia enforcado em algum lugar por causa de negócio mal feito que eu fiz, porque não busquei a direção de Deus, não busquei a direção do Senhor, porque a gente acha que quando a gente tem as coisas, tem o suficiente, a gente pode fazer o que quer. E não é isso. Mas graças a Deus eu aprendi e hoje eu repasso isso aqui para vocês. Agora eu vou dizer para você qual é o grande segredo aqui. Eu me lembro que eu morava na cidade de Rio Grande e eu vi um testemunho de um rapaz, um testemunho inesquecível. Inclusive eu conto esse testemunho num dos livros que eu escrevi. No livro Força da Minha Vida, eu relato esse testemunho. Um jovem estava desempregado, ele era casado fazia pouco tempo, tinha um nenenzinho novo, a esposa dele desesperada, e os dois começaram a brigar muito, porque eles eram um casal muito novo, muito jovem, e não tinha emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada. E de manhã a esposa dele perdeu a paciência e disse assim: olha, não tem, preciso dar banho no menino e não tem sabonete. Será que tu não vai conseguir comprar um sabonete para essa criança? Vai dar um jeito. Dá um jeito na tua vida, vamos, te mexe, te movimenta, faz alguma coisa. Nós não podemos ficar nessa situação. E aí ele pegou, saiu dali furioso, ele entrou no quarto dele e ele fez uma oração bem curta. Ele disse assim: Senhor, eu preciso de um sabonete. Eu preciso que o Senhor me supra essa necessidade hoje. Eu preciso de um sabonete. Eu não tenho um centavo no bolso. E saiu. E lá pelo meio-dia ele estava num armazém, tipo uma mercearia,
conversando com um amigo dele, e ali tinha um vendedor de produtos, né, de cosméticos, vendendo para o dono da mercearia ali. E aí daqui a pouco se levou, voltou para ele, pegou um sabonete e disse: olha, leva esse sabonete para você aí de amostra, né, uma amostra grátis. Aí ele: ah, tá, muito obrigado, botou no bolso e continuou a conversa, né? E continuou a conversa. E daí a pouco, quando ele ia voltando para casa, que ele botou a mão no bolso, ele lembrou da oração que ele tinha feito a Deus. Agora você imagina o sentimento, sabe? O sentimento, a emoção, a felicidade, a alegria que ele sentiu de ver o quanto Deus estava perto dele, o quanto Deus estava junto a ele, o quanto Deus estava atento às necessidades e à oração dele. Às vezes, o que nós precisamos é dessas atitudes. Ele saiu louvando, glorificando a Deus. Não era um sabonete, não era a alegria dele, não era por causa de um sabonete. A alegria dele era por ter certeza absoluta que o Deus vivo e verdadeiro estava com ele, escutou sua oração, escutou o seu pedido e disse: há um sabonete que você quer? Então toma aqui um sabonete. Mas o falso evangelho pregado nesses últimos anos por aí tornou os crentes soberbos, arrogantes, né? Atrevidos, não sabem se humilhar, não sabem pedir, não sabem buscar. Eles não entendem que Deus é aquele que supre o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Não me dê o pão para a semana inteira, para o mês inteiro, para o ano inteiro. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus é o supridor da sua família. Enquanto você tem pouco, a Bíblia diz assim, quando o apóstolo Paulo diz assim: de boa mente me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então sou forte. Não significa que você, por não ter dinheiro, você vai chegar para Deus e dizer: ah, Senhor, me dá um carro. Essa questão da gente pedir as coisas a Deus sem saber é um problema. Senhor, eu não consigo mais andar a pé, eu preciso de um carro para trabalhar, vendi meu carro, não tenho mais. Eu quero um carro, nem que eu tenha que andar empurrando ele na rua. Deus vai te dar um carro assim. Porque o fato de você não ter nada não significa que haja mesquinhez da parte de Deus. Deus sempre te dará o melhor. Então não faça isso. Peça a Deus. Um dia um pastor disse que nunca na vida dele ele empurrou tanto o carro. O carro não pegava a bateria, porque quando ele pediu a Deus, ele disse assim: isso é falta de fé. Peça orientação. Deus supre as nossas necessidades. Deus não nos dá o pior. O melhor para Deus não é o mais novo nem o mais luxuoso, é aquilo que satisfaz a nossa necessidade. Eu já falei sobre isso. Mas a comunhão com Deus, o prazer, a alegria de sentir a força, a presença viva do Espírito de Deus dentro de nós, sua presença ao nosso lado, vale muito mais do que riquezas e do que dinheiro. Por isso que Deus diz a Gideão: é muita gente que tem com você, Gideão, para depois você não ficar se gloriando. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus não é nada. A soberba só leva à ruína. Mas aos humildes de espírito, Deus dá graça, Deus abençoa. Então aprenda isso. Aprenda a valorizar a presença de Deus na sua vida, a comunhão com Deus, a presença de Deus na nossa vida é muito melhor, é muito mais prazerosa, muito mais útil do que o dinheiro.
porque às vezes você fica lidando com pouca coisa. Bom, eu queria ter dinheiro, eu queria ter dinheiro. Você precisa de Deus. Você precisa daquele que é o provedor das suas necessidades diárias, o provedor da família, o provedor do seu pão de cada dia, o provedor daquilo que você precisa para esse dia de hoje. Não há mesquinhez, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Ele pode te dar o melhor que você quiser e que você puder possuir na vida. Porque ter as coisas é uma coisa, né? Adquirir as coisas é uma coisa, agora mantê-las, possuir elas é outra, porque tudo tem um custo. E aí você decide o que você quer fazer da sua vida. Mas confie em Deus, confie no Senhor. A bondade de Deus é enorme, é imensa. A palavra de Deus diz: Deus é poderoso para nos dar muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas quando Deus lhe der, que você tiver bastante, que você tiver o suficiente, não esqueça disso. Não saia arrogantemente por aí, trocando de carro, comprando coisas, desperdiçando dinheiro, sem pedir a orientação de Deus, porque você vai ter muita dor de cabeça se fizer isso. Mas se você viver na dependência do Senhor, você verá que o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus não é nada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo e te dê sabedoria e entendimento para fazer uma oração eficaz, uma oração que dê resultado. Amém. Amém.